Bom, gente, com muito prazer eu recebo em meu canal o Dr. Jorge Lopes, juiz do trabalho da Primeira Região. Atualmente ele está aposentado, porém, ninguém melhor que um magistrado que percorreu os mais variados tempos e mudanças de nosso ordenamento jurídico, ligados diretamente à área de atuação do direito do trabalho. E olha só, antes de começarmos alguns questionamentos ao Dr. Jorge, né, vale destacar que o mesmo também é compositor de mão cheia, um grande conhecedor da história do samba e da música popular brasileira. O tema desse nosso encontro é a chamada reforma trabalhista, que está sob o amparo da Lei número 13.467 de 2017, sancionada pelo então presidente da República, Michel Temer, né, passando a vigorar a partir de 11 de novembro daquele ano. A lei mexeu diretamente com a estrutura dos sindicatos, pois a reforma revogou o parágrafo 1º do artigo 477 da CLT, que determinava a obrigatoriedade de assistência e homologação da rescisão de contrato de trabalho. Bom, então, a nossa primeira pergunta ao Dr. Jorge é a seguinte: o que de fato mudou em sentido prático com o advento da reforma trabalhista para o sindicato e o sindicalizado? E essa reforma é um retrocesso ao direito conquistado pelos trabalhadores? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela gentileza do convite. Olha, posso dizer o seguinte: os sindicatos estão perdendo a força que sempre tiveram, tá? E isso porque, inicialmente, temos que voltar lá, antes de nós falarmos do termo de rescisão contratual também, tá? Temos que voltar ao imposto sindical. O imposto sindical, que era compulsório, hoje não é mais, é facultativo. Está expresso no 582 da CLT. Ele é facultativo. Antes, como era compulsório, obrigatório, já entrava uma quantia vultosa de um dia de trabalho de cada trabalhador para o sindicato no mês de março. Tá certo? Aí o sindicato, o que acontecia? Ele procurava, com esse dinheiro, se manter a estrutura do sindicato, que é uma estrutura grande, tá certo? Para fazer o quê? Apoiar, fortalecer o trabalhador, no caso, né, de ser sindicato profissional, que é o sindicato econômico também, da empresa. No caso, sindicato profissional, como eu estou lhe falando, entrar uma quantia vultosa, tá? Que hoje não entra mais. Tem que suportar o quê? Uma estrutura grande, melhorar. Vamos supor, o departamento jurídico para atender aos sindicalizados, né? Tem que, com essa grana, com esse dinheiro também, fazer a propaganda política, porque é importante também, né? Tem que contratar assessoria de previdência social, por exemplo, entende? Tem que olhar para a parte mais assim social de comunidade, tá? Até alguns tinham até sítios, né, campestres, né, para a recreação dos sindicalizados. Mas aí o que aconteceu? Houve uma perda muito grande. O que nos interessa mais objetivamente é botar o quê? O trabalhador consciente, saber quais são os direitos dele, né, e pô-lo também, né, observá-lo, representá-lo, assisti-lo na Justiça do Trabalho. Isso aí, por causa dessa perda muito grande, né, houve uma espécie de, objetivamente, a perda da força, né, que é do sindicato, tá certo? Que não pode investir tanto, e também é do sindicalizado. Sindicalizado por quê? Aquele que contribui, ainda que uma vez só por ano, né, com o imposto sindical, ele sabia que ele tinha um sindicato à disposição dele, entende? Mesmo que não fosse associado, ele não esquecia disso. Mesmo que não fosse associado, ele não esquecia disso. Com relação ao sindicalizado, tá? Sindicato profissional, ao trabalhador, especialmente, o primeiro artigo que você falou aí, que
a homologação deixou de ser feita pelo sindicato, isso daí é perigosíssimo, perigosíssimo, porque a nossa experiência na Justiça do Trabalho de muitos anos é a seguinte: há maus empregadores, há maus empregados, sim, mas esse é um outro. Agora, há maus empregadores que refletem em muitos empregados com relação aos direitos, porque não pagam os direitos, né, corretamente, não observam. Eu tive vários exemplos de gente que era admitida, empregado que era admitido, e já tinha assinado o termo de rescisão contratual em branco. Era só pós-verbas resilitórias ali, né, para homologar. Então, quando tinha menos de um ano, que não precisava ir ao sindicato, né, o que eles faziam? Botavam lá os valores, o empregado, olha, vai procurar seus direitos na Justiça do Trabalho. Quando chegaria para a Justiça do Trabalho, ele falou, não, ele recebeu, olha aqui, ó. Ele recebeu direitinho, não tinha recebido um centavo, ele tinha menos de um ano, entendeu? Ele não precisava homologar, nem na Delegacia Regional do Trabalho, nem no sindicato profissional. Então ele acabava chegando lá, não, mano, olha, mas eu não recebi isso, tá isso aí, mas eu não recebi. O senhor tem prova? Tem que trazer, levar testemunha. Não levava testemunha, não tinha prova, acabava perdendo a ação também. Isso aí é com mais raiva ainda da Justiça do Trabalho. Então, com relação ao trabalhador, esse é um dos exemplos. Não é só porque ele sendo representado, assistido pelo sindicato profissional, isso é importantíssimo, porque ele fica consciente, ele fica sabedor, especialmente dos seus direitos trabalhistas, que não sabem, não sabem. Hoje piorou mais ainda, porque com a reforma da 13.467 de 2017 não precisa ir mais, né, a homologação do sindicato. E aí, consequentemente, o que você puser lá, ele vai aceitar. Depois, se ele for, veja bem o que eu vou falar, se ele for um advogado trabalhista, talvez ele saiba alguma coisa, até de norma coletiva, que ele nem sabia que existia. Norma coletiva, acordo coletivo ou convenção coletivas. Tá? Acordo coletivo firmado entre o sindicato profissional e a empresa. E a convenção coletiva entre os dois sindicatos, profissional e econômico. E o trabalhador não sabe, nem que se faz jus a algum direito inserido ali. Ele não sabe disso. Então, nem valores, nem com relação aos valores, ele não sabe. Já quando ele vai homologar no sindicato, há uma pessoa especialista para isso, né? Uma pessoa que é especialista nesse tipo de ação, ou seja, homologar a rescisão contratual, que vai ver os títulos e os valores. Olha, isso aqui está certo, aqui não está, aqui, assim, assado, etc. Então, isso já foi uma grande perda para a não homologação, para o trabalhador, já foi uma grande perda. Mais ainda, dentro da 13, eu vou falar algumas coisas, só não dá para falar tudo, que seria muito tempo. Mais alguma coisa. Foi criado o contrato de trabalho intermitente, tá certo? Criado o contrato de trabalho intermitente, que pode ser realizado por horas, né? Semanas, por horas, dias ou até meses. Então, você vai trabalhar só 4 horas. Você fica à disposição, você vai trabalhar 4 horas tal dia. Vai trabalhar mais 4 horas, tem sempre que informar 3 dias antes, tá certo? Olha bem. Então, quer dizer, quando você trabalha dessa forma, você às vezes não consegue nem alcançar, nem chegar ao mínimo legal para poder ter reflexo na Previdência Social. Aí você tem que pagar a diferença para a Previdência Social. Então, isso é importantíssimo. Então, isso aí foi uma grande... pode ser interessante para resolver num dia, quando você está sem dinheiro nenhum, mas quando você torna natural, normal esse tipo de contrato, porque você não arruma emprego. Hoje em dia, há 14 milhões de desempregados. Você vai fazer o que aparecer, né? Na informalidade, há 14 milhões, ou a não sei quantos milhões. Desempregados mesmo, 14 milhões. Entende? Então, quer dizer, é uma crise. Então, esse contrato intermitente, você vai lá para trabalhar por horas. Então, 3 dias antes, o empregador, que é empregado e empregador mesmo, entende? Empregado e empregador mesmo, tem que ter anotação direitinho. Ele fala assim, olha, você vem aqui na quarta-feira trabalhar das 17 às 19. Aí, na semana seguinte, vem tal hora, não sei o que. Às vezes, você, como
trabalhar só 3 ou 4 horas ou 5 horas, né, só naquele dia, não dá para você sobreviver, né? Para muita gente não dará. Então, ela já marcou algum trabalho para outra semana, entende? Até informal, não importa, né? E ela não pode, ela já contratou, às vezes até condução e etc. E tal, não pode comparecer. Então, isso aí, sob a nossa ótica, né, do dia a dia, do que nós estamos vendo lá, não foi uma boa para o trabalhador, o contrato de trabalho intermitente. Por isso, porque ele não é contínuo, né? Ele trabalha tal hora, etc., tal, semana ou mês. Mas aí, né, outra coisa que foi muito chata, que foi violenta, vamos falar assim, o trabalho, a gestante, a mulher gestante, podendo trabalhar em atividade insalubre. Entendeu? Isso é perigosíssimo, porque nós não conhecemos só o empregador bom, não, o bom empregador, que existe, como existe o bom empregado. Existe até o excelente empregador? Existe, sim. Existe o excelente empregado também, mas há maus empregadores, né, que não observam nem o mínimo, não dá o mínimo de atenção a, 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 aos objetivos sanitários, à saúde do trabalhador, entende? Então, às vezes, ele está trabalhando em atividade insalubre, o empregador, ele recebe até multa, né, do Ministério do Trabalho, né? Ele é autuado, depois é até multado, e não resolve o problema da insalubridade, né? Tem que resolver. Uma pessoa, uma mulher grávida, pode estar ali num momento, vamos supor que se ela passe por aquele setor, grávida, trabalhando 2 minutos, é uma coisa. Agora, será que ela vai trabalhar 8 horas, né? Ela passando pelo setor 2 minutos, é uma coisa. Agora, e se ela vai trabalhar 6 horas diariamente, etc, etc. Será que ele vai ficar levando a um médico, a um médico especialista? É muito difícil nós aceitarmos isso, porque não é assim que as coisas funcionam. Porque, ainda que a norma seja cogente, várias normas imperativas cogentes são desrespeitadas por muitos empregadores. Não são poucos, são muitos. Então, isso nos impressiona, isso aí nos deixa um pouquinho preocupados, entendeu? E outra também que decorreu da 13.467, que precariza o trabalho, né? De trabalho, vamos falar assim, a terceirização e a quarteirização. A terceirização na atividade fim, já existia a terceirização na atividade meio. Já existia a terceirização na atividade meio, até tem uma súmula do TST conhecida, a súmula 331 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, que só admitia para os vigilantes, né? E o pessoal de limpeza também. E o pessoal era admitido para os vigilantes e para o pessoal de limpeza. Vamos ficar nesses dois, né, na terceirização da atividade meio. Atividade meio. Então, só para esses dois casos. Veio a 13.467 e passou a admitir na atividade de fim. Para qualquer um, você pode contratar, etc. E tal. Porém, tem o seguinte: o direito do trabalho, qual o princípio especial do contrato de trabalho? Princípio de proteção ao hipossuficiente. Tá? Princípio de proteção ao hipossuficiente. Muito bem. Então, o trabalhador hipossuficiente, ele tem que ser protegido. Tá? Vamos falar agora aqui na terceirização na atividade meio. A terceirização na atividade meio, por estatística, provou o quê? A atividade meio. Olha só, eu estou começando, pelo que está até na súmula 331 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho. Provou o quê? Por estatística, que os trabalhadores terceirizados são os que mais sofrem acidente de trabalho. São os que recebem os menores salários, tá? E são os que trabalham os menores contratos de duração, com relação a contratos menores. Isso daí já ensejaria o quê? Que não houvesse nenhuma legislação, né, com relação à terceirização. Bom, veio a 13.467, que deu a terceirização na atividade de fim, ou seja, expandiu a terceirização. Expandiu a terceirização. Para o direito do trabalho,
o que acontece para ser, vamos dizer assim, sancionada uma lei de direito do trabalho, ela não pode ser prejudicial ao hipossuficiente trabalhador, tá certo? Se a terceirização já tinha mostrado isso, na atividade de meio, já tinha mostrado todos esses problemas, né? Obviamente, não poderia ter sido sancionada, votada e sancionada a 13.467 com a terceirização na atividade de fim. Por quê? Por quê? Vamos falar. A fonte material é o que acontece no dia a dia, né? Se houver prejuízo para o trabalhador, sempre da fonte material decorre o prejuízo para o trabalhador. Sempre. Para haver a lei trabalhista, a fonte formal. Para existir a fonte formal, tem que haver o quê? Uma lei, fonte material, que mostre o prejuízo para o trabalhador, né? Então, acontece o seguinte, aqui foi o contrário. Foi o contrário. Na terceirização, na atividade fim, já na atividade meia era assim, já havia um prejuízo para o trabalhador como? Ele recebe os menores salários, sofre mais acidentes do trabalho, né? E tem os menores contratos de trabalho. Então, não poderia ser uma lei trabalhista, sob a nossa ótica. Sob a nossa ótica. Entende? Exatamente, porque é prejudicial ao trabalhador esse tipo de contrato. E é também, ainda que alguns não queiram admitir, obviamente, era o que sempre foi detestado pelo direito do trabalho, o famoso marchandagem. É o marchandagem. Não só no direito. Você vai ver a legislação em diferentes países, em diferentes continentes, sempre foram contra essa intermediação da mão de obra. Tá? É como se você estivesse assim, de fácil entendimento, usando a mão de obra do trabalhador para ganhar dinheiro com ela. Tá certo? Ou seja, a terceirização, a empresa prestadora de serviço pega esse trabalhador, a mão de obra, e bota na empresa tomadora. Então, quer dizer, na verdade, há duas empresas aí, né? Uma tomadora e uma prestadora. Né? Ele trabalha para a prestadora na tomadora, que precisa daquele trabalho dele, que precisa desse trabalho dele. Porque aqui já que é prejudicial, já que viola o princípio de proteção hipossuficiente, por que não tentam revogar essa lei? Né? Os partidos que estão lá no Congresso Nacional, né? Alguns com muita seriedade votaram contra a terceirização, votaram contra a quarteirização, entende? Então, esse é mais, vamos dizer assim, um olhar nosso sobre o que prejudica o trabalhador, né? O que foi prejudicial ao trabalhador, oriundo da Lei 13.467 de 2017. Perfeito. Pois não. Há mais coisas aqui, mas se nós Eu não perder o imagino. tempo. Não, perfeito, doutor Jorge. O seguinte, uma segunda questão para a gente. Houve modernização para o andamento dos tribunais após a aprovação desta reforma? Olha, não mudou nada. Sabe por quê? Porque diminuiu. Isso que era outra coisa que eu ia falar, que eu ia colocar aqui também, está anotado aqui. Diminuíram as ações. Entende? E diminuíram também por quê? Olha só, por causa de pecúnia, por causa de dinheiro, por causa de quê? Por causa dos honorários advocatícios. Agora, a obrigatoriedade, né, do pagamento, né, dos honorários advocatícios. Está na 13.467. Ela criou o que não havia anteriormente. Então, às vezes, há também empregadores que são quase tão hipossuficientes quanto o empregado. No interior você vê isso, né? Um cara que faz um trabalhinho ali para o outro, né? Não existe nem o direito de trabalho, não passa pela cabeça deles que existe o direito de trabalho, uma CLT, uma Constituição, né? No artigo 7 e seguintes, e então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, muita gente deixou de entrar com a ação, sabe que teve o direito violado, né? Às vezes vai ao sindicato, vai chegar lá, não quer entrar com a ação, fica com medo de perder. Por quê? Não tem testemunha.
Ah, eu tenho uma testemunha assim, mas que mudou-se para não sei o que. Ela, não, vamos fazer uma carta precatória para lá. Nós podemos pedir, pedir ao juiz para expedir uma carta precatória para o município tal, que é lá no interior do Amazonas, ou lá no interior do Rio Grande do Sul, ou lá no interior do Pará, ou lá não sei onde for. Então, não, não, não quero. Aí, não, não quero, não, pode ser que não ache, por quê? Porque não pode pagar nem as custas, né? Às vezes fica isento de custo normalmente, né? E mais os honorários, honorários advocatícios, que às vezes chegam a um valor um pouquinho alto, né? Isso aí impede, então diminuiu muito. Agora está crescendo de novo, porque mas não daquela forma anterior a 13.467, quando entrou em vigor, entendeu? Mas a Justiça do Trabalho continua lá trabalhando, continua lá funcionando, no primeiro e segundo graus, no terceiro também. Normalmente, verdade, a Justiça do Trabalho funciona e ela é muito séria. Ela é muito séria, por causa de outro princípio da conciliação que está na CLT desde sempre. A primeira pergunta que o juiz te faz quando você senta lá, que é quando as partes sentam-se à mesa, a possibilidade de conciliação é a primeira. Então, quantos processos você vê, fala assim, pô, foi rapidinho, eu fui lá. Você ouve muita gente falando isso. Poxa, foi rapidinho, eu cheguei lá sem tempo, o juiz perguntou, não sei o que, resolveu. Por quê? Às vezes a parte, não só o empregado, o empregador também que vai com o advogado, nem sabe que houve uma conciliação. Depois é que ele vai saber. Entende? Ah, pois não, vai pagar quanto, tanto, não sei o quê. Aí o juiz tenta também ler a inicial, né? Ler a resposta. Olha, não seria razoável nós conciliarmos nesse processo, né? Vamos melhorar a sua proposta. Então, o senhor não aceitaria tanto? O que eu estou vendo aqui, será que o senhor provaria isso ou não? Isso aqui eu vou ter que determinar a prova pericial, entende? É claro que aqui não está se duvidando. E o juiz pega um papel com pedidos e depois vem a resposta, né? Contrariando aquilo, né? É uma ação e uma resposta, uma contestação. Então, ele tenta o quê? Conciliar as partes. Por isso que ela é mais séria. Por isso. Então, você vê mais pautas, a pauta do dia, às vezes com 20, até 25 processos no qual. Quando você vai ver no final, quantos foram conciliados? Né? Vários, muitos. Então, a Justiça do Trabalho continua funcionando a todo vapor, entende? Primeiro, segundo, terceiro graus, e continua lá. É claro que você vai falar assim, mas o meu processo está demorando um pouquinho mais, porque às vezes as varas estavam assoberbadas de trabalho. Então, isso acontece também. E às vezes, há um falecimento, há uma mudança de juiz para outra região, há vários acontecimentos. Agora, na pandemia, por exemplo, a Justiça do Trabalho está funcionando, né? Está funcionando, né? Por causa do PJE, tá? Processo Judicial Eletrônico, está lá, está funcionando. Agora, mas as portas não estão abertas ainda. Então, estamos tentando tudo. Eu tenho acompanhado, meu aposentado, eu acompanho. Estão fazendo tudo para que voltemos de forma segura, porque nós vivemos uma pandemia, nós não podemos esquecer disso nunca. Nós vivemos uma pandemia. Estamos no meio de uma pandemia, né? O Covid está aí, né? O Covid-19 está aí, né? Então, todo cuidado é pouco, mas os processos continuam andando, os juízes continuam julgando, continuam falando nos processos de casa, no trabalho home office, mas com muito trabalho mesmo. Eu imagino. Doutor Jorge, uma próxima questão para a gente é a seguinte. Algumas informações falsas, né, davam conta de que, com a reforma trabalhista, seria permitido o trabalho sem registro na carteira de trabalho e previdência social, né? E aí, o que acontece? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque pega também um gancho naquilo que o senhor havia falado sobre aquele trabalhador mais humilde, lá do sertão, das Minas Gerais ou da Bahia, aquele trabalhador mais humilde, sem instrução. Então, o sujeito acaba acreditando nessas falácias. O que o senhor tem a falar sobre isso? Não é verdade isso,
não é verdade? E essa história do trabalhador tem direitos demais foi dita pelo presidente, né, Jair Bolsonaro, né, que ele mandou a medida provisória para o Congresso Nacional, a medida provisória 905 de 2019, tá? Só que qualquer medida provisória para ser aprovada, para virar lei, tá? Ela tem 180 dias para virar lei, tá? Tem 180 dias. Medida provisória 905 de 2019. Tá certo? Tem 180 dias. Então, ela sofreu tantas emendas, que extrapolou o prazo. Então, ela perdeu a validade, a medida provisória. Ela perdeu a validade. Passados 180 dias, não virou lei, né? Por quê? Foram muitas emendas, mais de 2.000 emendas, se eu não me engano, uma coisa assim absurda. Então, essas coisas partiram daí de trabalho sem carteira, isso não existe. É bom que fiquem sabendo disso. Ao contrário, hoje há até a carteira digital, né? Até a carteira digital, se você for ver no artigo 41 da CLT, você dá uma olhadinha lá que você vai ver a CTPS digital, e o contrato de emprego, como sempre, tem que ser anotado em 48 horas, tá? Tem que ser anotado em 48 horas. Se é empregado que eu estou falando, né? Com subordinação jurídica, trabalho habitual é percepção de salário, empregado, né? O trabalhador empregado. Tem a carteira, aquela física, aquela azulzinha, né? E agora já tem a digital, a CTPS digital. É só olhar no artigo 41. E tem que ter a carteira, está lá para todo mundo. Não pode discriminar esse que é do lado do interior, o trabalhador mais humilde ou aquele que é o mais bem educado formalmente, com mestrado, doutorado, ou pós-doutorado, ou especial inteligência, QI altíssimo. Não, não é isso, é para todos. Sendo trabalhador, sendo empregado, querendo dizer, está lá no artigo 41 da CLT. Hoje tem até a CTPS digital. Tá bom? Perfeito. Doutor Jorge, uma próxima questão, aqui, uma penúltima questão para a gente, sobre a dispensa consensual. Antes da reforma, havia total rigidez, né, na extinção do contrato de trabalho, ao passo que hoje é admitido a tal dispensa consensual. O senhor até falou a respeito na sua introdução, na primeira questão, mas eu queria saber o seguinte: qual a sua opinião sobre essa questão na atualidade? Isso Não, continua? olha, a despedida imotivada pelo empregado, pelo empregador, continuam, né? Se o trabalhador ele não quer mais trabalhar, ele dá um aviso prévio, ou o empregador não quer mais o empregado, dá um aviso prévio, tá? E aí paga direitinho, aviso prévio, férias, 13º salário. O empregado cumpre aviso prévio, também tem que cumprir. Às vezes o empregador quer até que eu libero. Outro caso é o artigo 482, 483, justa causa. Falta grave, melhor dizendo, é bom falar assim, do empregado ou do empregador. Tá certo? Continua lá tudo certinho. Agora vamos aqui. Está lá no 484 a demissão consensual. Está no 484 a demissão consensual. Presta bem atenção, se é consensual, há interesse bilateral do empregado e do empregador. O que é que diz lá? Primeiro de tudo, ele deve ter muito cuidado. Por isso que eu te digo, sem sindicato fica difícil, porque ele pode tentar uma demissão, o termo mais certo é demissão consensual, tá certo, Gabriel? E se ele não tem mais o auxílio do sindicato profissional, então pode ficar complicado, entende? Por quê? Sozinho lá, depois que ele homologou, ele vai ter que ir a um advogado trabalhista. Se ele não vai ao sindicato, né? Porque, às vezes, o que o trabalhador faz? Fazia muito isso. Cara, o patrão quer me mandar embora, não sei o quê, eu vim aqui. Ele ia no sindicato, né? Conversava, ele falou, não, isso aqui você pode fazer, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui ela... Ou então, um advogado trabalhista também. Tem que ser pessoa que entenda de direito do trabalho. Tá certo? Então, o que acontece agora? A lei prevê, se não houver malícia, eu achei brilhante, se não houver malícia. Por que a gente fala assim? Porque por que eu falo assim? Eu tenho uma certa experiência, já de muitos anos. Né? Eu fui juiz, fui advogado trabalhista também, fui juiz durante muitos anos. Então, às vezes, há uma malícia ali. Ele não está querendo mais o empregado, vamos fazer o empregado está precisando do emprego. Né?
Daí chega assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma demissão consensual na forma do artigo 484, não sei o quê. Não, você vai ganhar aqui, não sei o que lá. Ele diz metade, né, dos direitos que estão ali e dos não direitos, né? Também tem isso, né? Então, se ele aceita essa demissão consensual, vai falar assim, pô, estou trabalhando, vamos supor, sou empregado, estou trabalhando, tenho uma boa poupança, não sei o que, me ofereceram um emprego ali, né? Eu chego para o meu empregador, está me interessando, e estou sentindo que o empregador já não está me tratando muito bem, por que eu não fazer uma demissão consensual? Nesse caso, vai ser interessante por ele, para esse empregado e até para o empregador. Por quê? Olha só o que ele vai receber. O que ele vai receber? Ele vai receber da multa do fundo de garantia 20%. Né? Se é consensual, ele não receberá 40%. Ele vai receber 20% só. Ele vai receber, ele vai levantar o fundo de garantia, na demissão consensual, ele vai levantar 80% do fundo de garantia. Ele não foi demitido, se tivesse sido demitido, ele receberia 100%. Tá? Se ele pedisse demissão, não receberia nada. Mas, como ele é consensual, ele vai poder levantar 80%. E com relação ao aviso prévio? O aviso prévio, tá? Se é consensual, ele vai receber só 50% do aviso prévio, tá certo? Mas, importante, o cuidado está onde? Olha só o que eu falei, do não direito. Né? Ele não vai fazer jus ao seguro-desemprego. Então, se ele já tem outro emprego em vista, é interessante. Se ele não tem outro emprego em vista, ele vai receber aquele dinheiro, pode ter certeza que não tem seguro-desemprego. Não vai receber seguro-desemprego do governo. Entende? Isso está expresso lá no artigo 484. Então, essa demissão consensual, em princípio, dá a impressão, olha, que é muito boa, não é consensual, não sei o quê, mas vamos analisar fato a fato. Situação a situação de cada trabalhador e até do próprio empregador, que é consensual, né? É bilateral. Né? E para o empregado, sem o auxílio de um sindicato, né? Ou de um advogado trabalhista, né? É um pouquinho mais complicado. Tem que tomar cuidado, tem que perguntar com humildade, todo mundo tem que perguntar, todo mundo. A gente aprende sempre, 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 sempre. Doutor Jorge, uma última questão para a gente é a seguinte: por que a reforma trabalhista de 2017 foi tão favorável ao empresariado e tão ruim para o trabalhador? A questão foi meramente política, né? Ao passo que o governo cedeu aos interesses do setor empresarial, ou porque, segundo eles diziam, os trabalhadores já têm, como o senhor mesmo se referiu anteriormente, abre aspas, direitos demais, fecha aspas. É, aí não é questão de direito de imagem, a gente já sabe disso, né? Que não dá nem para ele se manter na forma da Constituição, né? E o salário não dá para habitação, para o lazer, né? E etc, etc, para alimentação, etc, etc. E não tem direito demais. São direitos normais, né? São direitos normais. O que acontece também, os salários são baixíssimos também. Foi para atender política? Pode ser uma política neoliberal, que vem do Temer, né? De lá para cá, e depois que é aprovado, para você desconstituir isso é complicado. Essa está aprovada. 13.467 está em vigor. Está em vigor como? Com a ideia neoliberal. Com o quê? A terceirização, com a quarteirização, com o sindicato sendo posto de lado, entendeu? O sindicato sendo posto de lado, não só no não recebimento do imposto sindical, mas também ele sendo posto de lado para não dar atenção ao trabalhador. Estou falando no caso do sindicato profissional, para não dar atenção ao trabalhador naquele momento que ele precisa, que é o de apoiá-lo com relação ao direito do trabalho, informá-lo sobre isso. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom, entende? E mais, também, eu só falei, né, hoje tem até uberização, que estão prevendo, uberização também é trabalho. Tem gente que não ganha, trabalha o dia todo e não ganha para poder se alimentar. Né? A uberização está aí, nos alimentos, né?
na, 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 nos automóveis, né? O Uber, né? O automóvel que Sim. substitui o táxi, né? E, ou seja, o trabalho por aplicativo, tá certo? Você quer saber quem sofre mais, quais são os trabalhadores que sofrem mais? Pergunta a qualquer trabalhador de aplicativo. Você vai ver o que a 13.467 fez, né? Com relação à terceirização, especialmente, entende que eu falo isso? O que acontece, e não só terceirização, não só 13.467, a ideia do neoliberalismo, que está aí, que privilegia, né, o capital. A verdade é essa. Infelizmente, é isso que a gente fala. Nós queremos uma sociedade equilibrada, né, com o capital e com o trabalho. Não tem a menor dúvida disso. Todos queremos. Mas o que há é o quê? É a concentração de renda, né? É isso que a gente vê. É isso. Então, política, uma ideia, é uma ideia que vê o direito do trabalho com uma certa distância, que vê o trabalhador com uma certa distância, entende? O neoliberalismo é isso. E só tem, e ele pensa no Estado mínimo. Para quê? Para deixar para o privado? O privado está na mão de quem? Das grandes fortunas, do capital. Infelizmente, é isso. Sou contra o capital, absolutamente. Eu não sou contra. Eu quero o equilíbrio, é isso que eu quero. O empregador tem sempre que existir para poder existir o trabalhador. Isso é importantíssimo para nós. Isso é importantíssimo. Não pode acontecer o seguinte: você vê as comunidades crescendo cada vez mais nas periferias das cidades, as comunidades pobres, né? Eu estou querendo dizer. E quando você vai lá, você pergunta quem é terceirizado, quem está desempregado? Um montão, né? Muita gente. E quem aqui é terceirizado, trabalha na empresa? E faz muita coisa. Limpeza, na empresa de limpeza, de segurança, isso aí, então, a beça, tem muita gente. Isso é duro, a gente sofre com isso. Nós fazemos alguns trabalhos sociais, né, nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. E é duro, entende? Nós temos que olhar mais para o lado humano, né, das pessoas, né? Olhar o mundo como seres humanos que somos aquele ali é igual a mim. Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, né? Não importa, entende? Temos que tentar, pelo menos, equilibrar a vida neste planeta Terra, entende? O direito do trabalho, que regula também, regula também uma vida melhor, que é isso, pelo trabalho, né? Nós conseguimos muita coisa na vida. Já não vou dizer que só pelo trabalho, entende? Mas eu daria até um percentual bem grande para isso. O trabalho nós conseguimos ascender socialmente, entende? Às vezes eu posso falar até com uma tranquilidade. Sou filho meu pai foi operário e minha mãe foi empregada doméstica. E meu pai, quando casou-se com a minha mãe, já estou até saindo do nosso tema aqui. Quando casou-se com a minha mãe, lá em 1950, falou para minha mãe assim: mulher, nós não podemos estudar, mas nossos filhos vão estudar. E nós fomos da escola pública a vida toda. Então, pelo trabalho, concursos aqui, concursos ali, trabalhei, fui menor, trabalhei né, com carteira de menor, naquela época existia carteira de menor ainda, entende? Nos anos 60. Então, quer dizer, meus irmãos também, todo mundo ascendeu socialmente. É o que eu quero para todo trabalhador. Eu não quero ver comunidade, pessoal fome hoje, passando fome hoje, tá? 14 milhões de desempregados, com gente passando fome. Então, você tem que, a cesta básica tem que colaborar, todo mundo tem que colaborar. Se não pode ir lá, deposita. Cada pandemia não pode. Conheço gente seríssima que trabalha, entende? Então, isso aí, o direito do trabalho, o trabalho nos proporcionou a ascensão social. Minha mãe mora na Lagoa hoje, em frente
que é onde ela mora, ela mora na Fonte da Saudade. Ela trabalhou ali, naquela rua do lado da Sacopan. Ainda é do lado da Sacopan. Ela foi empregada doméstica ali. Você entendeu? Minha irmã mora na Sacopan, num belo apartamento. Então, o que é isso aí? Nós ascendemos. Eu moro no Leblon. Nós ascendemos socialmente por quê? Porque fomos trabalhadores. Saímos de um emprego para outro. Eu fiz concurso público, minhas irmãs também. Meus irmãos todos aposentados hoje. Né? Só tem um irmão que ainda trabalha, ainda é engenheiro da Petrobras, e a minha sobrinha também trabalha na Petrobras. Tudo concurso público. Ascendemos socialmente por causa do trabalho e por causa da educação. É disso que nós precisamos. Essa política neoliberal só leva à miséria. Infelizmente, eu falo isso. Eu não gostaria de falar isso. Me incomoda até falar isso, né? Porque estou aqui mais num bate-papo com você. Entendeu, Gabriel? Mas, não, sinceramente, eu teria mil outras coisas para falar sobre isso aqui. Entende? Mas é o respeito que eu tenho. É o respeito que eu tenho pelo trabalhador e pelo empregador. Ambos devem se respeitar. Ambos. Eu tenho maior respeito por ambos. Eu olhava para um, olhava para o outro, às vezes via que um tinha razão, né? Mas não tinha prova. E aquilo me incomodava profundamente, tentava conciliar, argumentava de um lado, de outro, mas muita gente não vê assim, pensa só na ambição, né? E etc, etc. Aí já é outro assunto. Pois é, doutor Jorge Lopes, foi um prazer imenso recebê-lo em meu canal. Eu só tenho a lhe agradecer pelo convite. Foi um pouquinho só que eu falei, tinha mil coisas para falar aqui, mas é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. E fico feliz e torço para que você continue cantando, é isso, e interpretando também, até aqui no Rio de Janeiro, na escola de samba, etc. E tal. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, doutor. Muito obrigado. Forte abraço e até um próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Obrigado.